Tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam bem aí com essa chuvarada, o que nos fez cancelar, né, a nossa aula dessa semana, é, até por motivos aí do transtorno do transporte e de segurança também, né? Então, eu deixei para vocês um estudo dirigido, né, que engloba aí a questão de anti-inflamatórios. Nós íamos concluir na última aula e a parte de farmacologia do sistema respiratório, principalmente aí a farmacologia da asma, né? Então eu vou adiantar o que seria a nossa próxima aula sobre farmacologia da asma. Eu vou falar no finalzinho um pouquinho sobre DPOC. E nessa próxima aula vocês assistam, por favor, esse vídeo, né? E tentem responder o estudo dirigido. E na próxima aula a gente discute esse estudo dirigido e tira dúvidas, beleza? E deixei então um capítulo, uma sugestão, né, de leitura, o Manual de Farmacologia Terapêutica do Luhmann Gilman. A asma então é considerada uma inflamação crônica das vias respiratórias e tem como sintoma característico dispneia, dificuldade, portanto, de respirar, opressão torácica, com desenvolvimento de sibilos, e isso ocorre devido a um processo de broncoconstrição, devido a esse processo inflamatório, né? Ou seja, substâncias pró-inflamatórias que vão induzir a contração do músculo liso das vias respiratórias, que pode ser parcial ou até completo em casos mais graves, né? E que é reversível. Isso ocorre devido a estímulos deflagradores, né? Portanto, tem um componente alérgico, a asma, com liberação particularmente de imunoglobulina E. Então, alérgicos ambientais ou ocupacionais, ar frio ou seco, infecções, asma induzida por exercício, inalação de agentes irritantes, como fumaça de cigarro. O estresse pode induzir, ser um agente deflagrador da broncoconstrição, né? Particularmente o ácido acetil salicílico e também outros AINES, né? Principalmente por aumentar a disponibilidade de leucotrienos, você pode, portanto, ser um fator desencadeante de asma. Então, evitar, claro, esses fármacos em pacientes asmáticos, né? E até refluxo gastroesofágico também é considerado, pode ser um gatilho para a broncoconstrição, né? Aqui está mostrando uma avaliação do mundo, né? Aqui mostrando em litros, espirométrico, né? Bastante útil para avaliar a capacidade respiratória, e que foi feito aqui um protocolo onde foi feita inalação, né, de apenas salina, aqui, não diluente, e pólen de grama, que induziu, portanto, uma redução do volume respiratório forçado no primeiro segundo aqui. Observem que é possível ver duas fases bem nítidas de broncoconstrição com redução do VF1, né, que reduz em torno aqui de 700 a 800 ml, né, ou seja, cerca de 30% do volume respiratório forçado no primeiro segundo, né, e aqui chega a reduzir até 1 litro, né, um pouco mais, 200, ou seja, coisa de 50 metades, né, da capacidade respiratória aqui medida pelo volume respiratório forçado. Então isso aqui ao longo de horas, quer dizer, nos primeiros minutos, você tem uma fase inicial, uma fase aguda, caracterizada por broncoespasmo, e isso então é em função da liberação de IgE, né? Em função daqueles gatilhos, né? O que vai induzir mastócitos, particularmente, a liberar histamina, mas também leucotrienos e outras prostaglandinas podem ser liberadas nesse primeiro momento, induzindo broncoespasmo. Há um processo inflamatório vigente, né, que vai se desenvolver nas horas posteriores, com infiltração então de
de linfócitos auxiliares, liberação de citocinas, né, infiltração de monócitos e conversão a macrófagos, ativação, portanto, de células inflamatórias, principalmente eosinófilos, o que explica esse broncoespasmo tardio aqui. E nesse sentido, né, o controle dessa fase, o controle do broncoespasmo é feito basicamente de forma sintomática com broncodilatadores, tá? Mas o controle desse processo inflamatório e particularmente a broncoconstrição tardia é feito com broncodilatadores de longa duração e também, né, basicamente aqui diminuindo o progresso aqui da doença, particularmente a asma crônica, né, então influenciando no efeito inflamatório os corticosteroides, né, gerando um efeito, portanto, anti-inflamatório. E isso aqui é a primeira linha no tratamento, e aqui quando eu falo de broncodilatadores de longa duração, estou falando basicamente dos agentes simpatomiméticos agonistas beta-2 seletivos. Bom, então essa inflamação crônica das vias respiratórias vai produzir um infiltrado inflamatório, né, com linfócitos T, CD4, linfócitos auxiliares, eosinófilos, mastócitos. Então, infiltração, aqui está um corte, uma ilustração de um corte transversal, de um bronquíolo, né, onde nós temos então infiltração de células, células pró-inflamatórias, na mucosa e submucosa, né. Você vai ter aumento de GE e, consequentemente, liberação de histamina, por exemplo, mastócitos e de outras substâncias pró-inflamatórias, como leucotrienos, interleucinas, né, prostaglandinas, o que vai induzir então broncoconstrição e aumento, né, da permeabilidade capilar aqui dessa região, causando, portanto, edema, né? E também ocorre aí um processo de remodelamento ao longo do tempo, né, com descamação do epitélio e hipertrofia da musculatura lisa, e, portanto, essa hipertrofia vai estar associada com o tempo à hiperreatividade das vias respiratórias aos gatilhos, né, aos alergênicos, e também a própria estimulação colinérgica mediada pelo sistema nervoso parasimpático e por outras fibras colinérgicas aqui, né, porque a gente já viu que a estimulação muscarínica no músculo liso aqui produz então aumento do tônus e isso contribui para broncoconstrição. Muito bem, então quem são os agentes antiasmáticos? Primeiro, os fármacos que basicamente produzem broncodilatação, né? Então são usados apenas com fins sintomáticos, mas que salvam vidas, né? Porque uma crise aguda grave de asma pode reduzir de forma significativa a saturação de O2 e causar cianose e inclusive até óbito do paciente. Portanto, esses broncodilatadores são muito importantes para minimizar essa diminuição da ventilação durante uma crise. Tá? Aqui é citado agonistas beta-2 e agentes anticolinérgicos, tá? Que podem ser associados aos agonistas beta-2, principalmente, né, por nebulização em crises graves, né, agudas de asma, ou até por inalação por uso mais contínuo, né, particularmente no DPOC. Né? Na asma, os anticolinérgicos não são tão utilizados assim. Como broncodilatadores, nós podíamos citar também as xantinas, né, aqui as metilxantinas, que tem um efeito também anti-inflamatório, que foi recentemente mais estudado, tá? Eles são broncodilatadores antigos, né, tem uma janela terapêutica curta, um índice terapêutico pequeno, portanto, tá? E que hoje ficam mais restritos aí ao uso em urgências, né, como alternativa aí de medicamento broncodilatador para quando não se responde bem aos beta-adrenérgicos. Tá? Os corticosteroides, particularmente por via inalatória, são primeira linha no tratamento da asma
moderada, grave, né? Apenas na asma leve, eles não são utilizados, apenas em demanda que se pode utilizar os broncodilatadores. E aqui outros fármacos mais modernos, né? Os modificadores de leucotrienos, ou seja, eles vão diminuir a biossíntese de leucotrienos ou bloquear seus receptores, inibindo seus efeitos, que entre eles a broncoconstrição. Mas não esqueçam que os leucotrienos são intimamente associados com a resposta inflamatória, né? Esses fármacos no Brasil aí são mais usados, né, na rinite, de fato, né? Então existe também chamado estabilizador de mastócitos, que diminui a liberação de histamina por mastócitos, mas não são empregados, assim, pelo menos aqui no país, de forma mais rotineira no tratamento da asma. Fármacos mais recentes são os imunomoduladores, que são anticorpos monoclonais, né, que vão diminuir alguns passos da resposta inflamatória, né, como se ligar a receptores de IgE, diminuir o efeito da IgE ou de interleucina 5. Então são fármacos mais caros e são alternativas por administração subcutânea, são alternativas para quando você não tem uma boa resposta anti-inflamatória com corticosteroides, por exemplo, que é a primeira linha, certo? A via inalatória, sem dúvida, é a via mais importante para a administração desses fármacos, principalmente porque você vai ter uma ação local, podemos até considerar uma ação tópica direta, né? E você vai ter menos biodisponibilização dos fármacos e, portanto, menos efeitos sistêmicos, tá? De fato, corticosteroides inalatórios, por exemplo, eles são desenvolvidos para terem baixa absorção e baixa biodisponibilidade, evitando, então, os efeitos sistêmicos do uso continuado dos corticosteroides, que a gente, inclusive, já falou em outros momentos em aula, né? Como, por exemplo, desenvolvimento de síndrome de Cushing iatrogênica. Então, aqui alguns dispositivos inalatórios. Esse aqui é um dispositivo para inalação de pó seco. Tá? Aqui dentro tem um disco com cápsulas que contém o fármaco, a associação de fármacos, normalmente um agonista beta-adrenérgico de longa duração associado a um corticosteroide, tá? com doses fixas, e que você faz inalação, né, pelo bucal, e ao engatilhar aqui ele, né, se libera o fármaco para ser inalado numa inspiração forçada, né? Então se faz uma expiração forçada prévia à inalação, que também se faz com a conhecida bombinha, né, ou o nome técnico, inalador pressurizado de dose controlada, deve ser agitado bem antes, né? E então numa manobra de expiração forçada prévia à inalação, se faz uma inalação e se pode repetir a dose de acordo com a orientação médica. Aqui um inalador de névoa suave, aqui também um inalador pressurizado de dose controlada, mas com uma câmara expansora. Existe também a possibilidade de botar um espaçador aqui entre o dispositivo e a máscara ou bucal. Esse espaçador que pode ser colocado, e ele direciona melhor o jato para as vias aéreas, melhorando, portanto, a eficácia, porque você direciona mais quantidade do fármaco para as vias aéreas e diminui a quantidade que fica na boca e acaba sendo engolido posteriormente. E aqui um dispositivo de nebulização, né, que pode ser por jato de ar ou por ultrassom, certo? Muito bem. Vamos falar um pouco de cada um rapidamente aqui. Então, os agonistas beta-2 adrenérgicos são a primeira linha para o tratamento da asma e para o DPOC também, né? São broncodilatadores, eles estimulam, portanto, o receptor beta-2 adrenérgico no músculo liso bronquiolar, promovendo relaxamento, tá? Isso é através, né, do aumento do AMP cíclico e intracelular, é um receptor metabotrófico, como a gente já conversou.
no músculo liso, o aumento do ânimo versículo vai acabar induzindo ao aumento da efluxo de potássio, diminuição da entrada de cálcio, relaxando o músculo. Nós podemos dividir em curta duração e longa duração, onde os de curta duração são usados apenas na asma leve, tá? Por demanda, ou seja, quando há crise. E a asma leve a gente pode considerar aí em torno de 2 episódios mensais. Eles não devem ser usados de forma continuada, tá? Eles acabam aumentando o risco cardiovascular, o aumento da responsividade brônquica quando usados de forma exacerbada. Então, eles ficam limitados ao uso em demanda, eventualmente na asma leve. Tá? Normalmente o início é rápido, né? Em torno de 1 minuto, e pode persistir os efeitos aí entre 3 e 5 horas. Certo? Então, aqui ó, o uso de demanda quando necessário. E com um corticosteroide, né, inalatório, se forem exigidos mais de 3 vezes por semana. Nesse sentido, tá, ele até pode ser usado por demanda, mas não de forma contínua, né, na asma mais moderada grave. Tá? Mas necessariamente se vai usar junto um de longa duração. Tá? Então, se pode, né, durante a asma mais moderada grave, usar um corticosteroide, mais um de longa duração, de forma diária, e durante as crises também utilizar um SABA, né? Ou seja, um agonista beta-adrenérgico de ação curta. Os de ação longa, então, são a primeira linha de tratamento da asma moderada a grave. Os LABAs, portanto, né, agonistas beta-adrenérgicos de ação longa, como o formoterol. Formoterol é considerado um dos fármacos mais úteis, particularmente porque, apesar de ser em longa duração, o formoterol consegue iniciar o seu efeito de forma mais rápida. Então, ao contrário dos demais de longa duração, como salmeterol, entre outros. Tá? Então, é o único LABA com início de ação rápida. Então, ele é muito útil. Ele vai dispensar, né, na asma mais moderada, a grave, onde eu preciso de fármacos de longa duração, ele vai dispensar, portanto, a utilização de SABAs em demanda. Só vai usar um SABA em demanda quando estiver usando fármacos de longa duração que não tem esse início rápido. Né? Em demanda, sempre quero chamar a atenção que é quando há necessidade na hora da crise aguda. Certo? Então, aqui os LABAs são aqueles que vão ser usados com corticosteroides na asma moderada a grave, de forma, né, de forma de manutenção. Bom, aqui só um detalhe, né, que é importante a gente chamar a atenção, já que eles são agonistas beta-adrenérgicos, o uso associado com beta-bloqueadores, né, que são antiarrítmicos, fármacos de primeira linha para insuficiência cardíaca, antihipertensivos, né, eles vão, portanto, diminuir os efeitos dos agentes broncodilatadores dessa classe. Então, esse tipo de fármaco é contraindicado em pacientes com asma ou DPOC. Perfeito? Bom, alguns efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer são tremores neuromusculares, taquicardia, né, em função da resposta beta-adrenérgica. Né? Pode ocorrer, então, hipocalemia ou hipopotassemia, estimulação central com inquietação, hipoxemia e alguns efeitos metabólicos, particularmente então aumento de ácidos graxos livres e glicose. São alguns efeitos que podem ocorrer, mas os mais comuns então estão associados ao uso em doses repetidas, particularmente como palpitação, taquicardia e tremor neuromuscular.
Os anticolinérgicos, né, que eu botei aqui, essa molécula bonita aqui, é o ipratrópio, o brometo de ipratrópio, que é né, eles são derivados dos alcaloides tropânicos, né, onde lá um carro-chefe desses alcaloides é a atropina. Então esses nitrogênio quaternário aqui, né, esses derivados do ácido tropânico, dos alcaloides tropânicos, né, são antagonistas colinérgicos muscarínicos e vão ser úteis, portanto, para até potencializar de forma sinérgica o efeito dos agentes agonistas beta-adrenérgicos. Reduzindo o efeito vagal parasimpático e de outras fibras colinérgicas sobre as vias respiratórias, e o uso deles é basicamente inalatório, tem baixa biodisponibilidade. O ipratrópico, por exemplo, que é de curta duração, é menos de 2%, né, quando se faz inalação, que vai ficar biodisponível, minimizando os efeitos adversos que poderiam ocorrer, como taquicardia, né? E o tioutrópio é um antagonista muscarínico, né, de ação longa, e ele é muito útil então no tratamento, por exemplo, em associação com agonistas beta-adrenérgicos de ação longa também. Então, muito útil essa associação no tratamento do DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. O ipratrópio de curta duração, ele pode ser muito útil, né, em urgências de asma aguda, né, crise de asma aguda grave, né, em associação com agonistas beta-adrenérgicos de curta duração também, né, por inalação. Então, em nível hospitalar, lá em urgências, ipratrópio mais fenoterol, por exemplo, inalado junto com o oxigênio, ele passa a ser, né, fármacos úteis na reversão dessas crises agudas. Então, como foi dito aqui, ó, pode ser misturado o ipratrópio, pode ser misturado, no caso, o ipratrópio, né, que é de curta duração, no mesmo nebulizador, com albuterol. Albuterol é o salbutamol, que é um agonista, então, beta-adrenérgico de ação curta, tá? Sinonímia, salbutamol, albuterol. Tratamento de sintomas agudos graves, normalmente. Não deve ser usado como terapia de primeira linha, pois o uso regular não fornece benefícios claros para a terapia de manutenção ao longo prazo da asma. Da DPOC, associação, né, DPOC principalmente mais grave, moderada a grave, associação com beta-adrenérgicos de longa duração, particularmente aqui o tioutrópio, né, são úteis. Podem ser considerados de primeira linha no caso do DPOC, na asma não. Tá? Apresentam baixa biodisponibilidade, portanto, baixos efeitos antimuscarínicos sistêmicos, né? Em altas doses, principalmente acima de 2 mg, pode ocorrer então taquicardia, palpitações, aumento de pressão ocular, retenção urinária, né? Infecção do trato urinário, urticária, cefaleia, xerostomia, tá? São comuns em doses maiores, mas normalmente quando há então doses repetidas, levando a uma dose maior, pode ocorrer esses efeitos sistêmicos, mas normalmente apenas efeitos na cavidade bucal, como rouquidão, né, vão ocorrer devido à sua baixa biodisponibilidade. Certo? Aqui está mostrando então um desenho aqui onde a possibilidade, portanto, da associação de simpatomiméticos, agonistas beta-2, que são a primeira linha para o tratamento da asma, com antimuscarínicos, particularmente em crises agudas, né, onde há, e graves, onde há urgência, e se associa eles por nebulização, aqui por um de ação curta, intermediária curta, como o fenoterol, tá? E aqui um de ação antimuscarínico curta, como o ipratrópio, né? Lembrando que os agonistas de estimulação beta-adrenérgico vai relaxar os brônquios, enquanto que os antimuscarínicos ou antagonistas muscarínicos vão bloquear o efeito colinérgico, né, que é a bronco
vasoconstritor vão diminuir esse efeito, portanto vão colaborar de forma sinérgica para a broncodilatação induzida pelos simpatomiméticos. Tá? Normalmente vem em solução, né, esses fármacos aqui para nebulização. Ele é colocado numa câmara de nebulização abaixo da máscara, né, e por jato é inalado junto com oxigênio. Normalmente até 10 gotinhas aqui de fenoterol e em torno de 40 gotas de ipratrópio, né? São protocolos, é um protocolo relativamente comum em urgências associadas a crises de asma aguda mais graves. Bom, as metilxantinas são fármacos mais antigos, né? Nós temos aqui a teofilina e a minofilina. A minofilina é um preparado, né, mais solúvel, chamado de teofilinato, né, de etileno de amina, que na verdade são duas moléculas de teofilinas associadas, e normalmente então a minofilina vem sendo usada mais em crises agudas, graves, de urgência, portanto, por via endovenosa, quando não se tem uma resposta adequada com os agonistas beta-adrenérgicos, certo? O uso contínuo desses fármacos por via oral, né, a dose de manutenção, eles devem ter um controle de forma mais detalhada, mais próxima das concentrações desses fármacos no sangue, uma vez que eles têm uma janela terapêutica curta, né, e concentrações altas, perto do limite ou acima do limite da janela terapêutica, podem induzir, né, arritmias cardíacas importantes e até estimulação central com convulsões. Então, é um fármaco que a gente pode considerar são fármacos de segunda linha. Lembrando que metilxantinas são produtos naturais, a teofilina é um produto natural, né, parente da cafeína, né? A cafeína tem baixas propriedades broncodilatadoras, mas elas são, antes de tudo, estimulantes do sistema nervoso central. Então, eles inibem a fosfodiesterase, que é uma enzima responsável pela degradação de segundos mensageiros, como o AMP cíclico, né, que é o mediador da broncodilatação lá no músculo liso, né, a partir do estímulo beta-adrenérgico. Então, aumentando o tempo de vida por bloqueio da fosfodiesterase 4, 13 e 4, né, você tem, então, portanto, um aumento do efeito broncodilatador. Vai produzir relaxamento do músculo liso e já vem, alguns estudos mostram alguma eficácia anti-inflamatória da teofilina, né, das xantinas, com liberação de interleucina 10, que é uma interleucina anti-inflamatória, né, ela inibe a produção de citocinas de outras células inflamatórias e também vai auxiliar a induzir a apoptose de células inflamatórias. Um outro efeito farmacodinâmico que as metilxantinas têm, que está intimamente relacionado à estimulação central e às arritmias, taquiarritmias, é o antagonismo de receptor de adenosina, tá? Que no coração produz, portanto, a aceleração cardíaca. Então, como foi falado, a minofilina EV, por exemplo, pode ser utilizada no tratamento da asma aguda leve, normalmente com uma dose de ataque, seguida de uma dose de manutenção, né, até a melhora do paciente. A dose de ataque por uma infusão rápida, uma dose de manutenção por uma infusão contínua que pode durar 24, 48 horas até a estabilização. Beleza? Bom, então foi falado, estreita janela terapêutica, os efeitos adversos, então, são principalmente aqui arritmias cardíacas, efeitos em altas concentrações, arritmias e convulsões, mas de forma geral pode produzir cefaleia, náuseas, vômitos, desconforto abdominal e alguma estimulação central. Na asma aguda grave, minofilina EV, né, deve ser reservada apenas para os pacientes que não respondem de forma adequada aos de primeira linha, que são os agonistas beta-adrenérgicos, são intolerantes a esses fármacos. Certo? Aqui mostro
Acho que tinha aqui uma última informação, eu tive que botar aqui para colar essas informações, porque são muitas coisas e a gente acaba esquecendo de algumas. Então, você tem em tabagistas, né, a nicotina induz aumento da depuração da teofilina, da aminofilina, né, e crianças têm uma depuração, um metabolismo mais rápido desses fármacos, portanto as doses em crianças por quilo, claro, né, a dose por quilo e em tabagistas é maior do que em não tabagistas e adultos não fumantes, tá? E, claro, qualquer fármaco que iniba o citocromo P450, complexo de enzimas, algumas delas estão associadas ao metabolismo da teofilina, então você pode aumentar suas concentrações e as doses devem ser, né, diminuídas nesse caso. Certo? Aqui um esquema, então, aminofilina, né, que aqui há duas moléculas de teofilina associada e etileno de amina, aqui isso melhora a solubilidade para administrações endovenosas, por exemplo, né? No sangue ela vai ser dissociada em teofilina e a teofilina, portanto, inibe a fosfodiesterase, aumentando os níveis do AMP cíclico, né? E promovendo, então, melhorando o efeito bronquodilatador. O efeito, portanto, adverso, de maior risco, são os efeitos cardíacos e sobre o sistema nervoso central, normalmente com concentrações acima sanguíneas, né, no teto da janela terapêutica acima de 20 mg por litro. Isso está associado intimamente ao antagonismo de receptores de adenosina. Também parece, né, esses fármacos, que ao inibir a fosfodiesterase acaba diminuindo mediadores inflamatórios como citocinas, em parte pelo aumento da liberação de interleucina 10, o que potencializa efeito anti-inflamatório, incluindo dos corticosteroides. É uma visão geral aqui da farmacodinâmica das xantinas, particularmente da teofilina. Bom, corticosteroides, né, são primeira linha para o tratamento da asma persistente, né, moderada a grave. Eles não são broncodilatadores, né, mas vão impedir a progressão da asma crônica e, claro, tem benefício também na asma aguda, devido à sua ação anti-inflamatória. A preferência sempre deve ser de uso inalatório. Então, basicamente, os protocolos de primeira linha, né, predizem a utilização de corticosteroides inalatórios como fluticasona, beclometasona e budesonida, são fármacos, né, desenvolvidos para via inalatória com baixa absorção e biodisponibilidade. Fármacos como prednisolona e prednisona podem ser usados, mas por curto períodos, né, devido aos seus efeitos adversos que a gente já descreveu alguns deles, né? O uso de intravenosos, como o hidrocortisona, pode ser utilizado então na asma aguda, onde há função pulmonar muito reduzida, então hidrocortisona IV pode ser útil também. Tá? Então os corticosteroides inalatórios, aqui eu abreviei por CI, né, são considerados primeira linha todos os pacientes com asma, exceto aqueles com a doença mais leve, que daí apenas usa broncodilatadores de curta duração, né, os LABAs, como o salbutamol, in demanda. Tá? No mais, então, se usam corticosteroides inalatórios de forma contínua junto com os LABAs, né? Acho que SABAs são de curta duração, como o salbutamol, e LABAs como o fenoterol, certo? Então, os corticosteroides inalatórios, eles são menos eficazes em pacientes com bronquite ou com enfisema pulmonar, ou seja, com DPOC, e devem ser usados apenas quando há exacerbações graves da doença, né? E particularmente para aqueles pacientes que apresentam um perfil de eosinofilia, ou seja, com aumento significativo de eosinófilos, os corticosteroides são
indicados no DPOC. Então, o mecanismo de ação deles está associado tanto a um efeito imunológico, com diminuição da transcrição de interleucinas e, consequentemente, da proliferação de linfócitos auxiliares, de recrutamento de eosinófilos, e também o efeito anti-inflamatório, mediado pela diminuição da biossíntese de eicosanoides, como leucotrienos e prostaglandinas. Em comum, então, os efeitos adversos graves, quando usado na forma inalatória. Alguns desses efeitos podem ocorrer candidíase orofaringe, em torno de uma prevalência de 5% dos pacientes que usam de forma contínua, os corticosteroides inalatórios, irritação da garganta e rouquidão de uma forma mais prevalente, em torno de 40%. Doses altas regulares de corticosteroides inalatórios pode até produzir certa supressão da suprarrenal, devido à sua pequena absorção, particularmente nas crianças. Então a fluticasona para as crianças é a mais segura nesse sentido de não fazer, no caso, a supressão da suprarrenal. E claro, o uso sistêmico por maior tempo pode promover o que a gente conhece como síndrome de Cushing, induzida por medicamentos. Perfeito? Bom, outra classe de fármacos, a gente pode considerar aí de segunda linha, uma terapia adjuvante, e mais caros, claro, são os modificadores leucotrienos. Esses fármacos eles podem ser inibidores da 5-lipox, da lipoxigenase. Lembram que a partir do ácido araquidônico nós formamos ali, através da ciclooxigenase, da COX, as prostaglandinas, ciclinas e tromboxano, e a partir da lipoxigenase, os leucotrienos. Então a ideia aqui é diminuir a produção de leucotrienos através do bloqueio da 5-lipooxigenase, como, por exemplo, com a zileutona, ou bloquear diretamente os receptores aqui de cis-leucotrienos. Então, esses cisteinil-leucotrienos, eles, ao estimular seus receptores, eles vão produzir alguns efeitos, como quimiotaxia, recrutamento de mais eosinófilos e outros glóbulos brancos para a região, a broncoconstrição, vão aumentar a secreção de muco e vão produzir edema, aumentando a permeabilidade capilar. Então, nesse sentido, essas classes aqui são menos eficazes que os corticosteroides inalados no tratamento da asma leve, e não pode ser considerado tratamento de primeira escolha. Os antileucotrienos são indicados apenas como terapia adjuvante em pacientes que não estão bem controlados sob o tratamento dos corticosteroides inalatórios. Em termos de efeitos adversos, pode ocorrer alguns casos raros de disfunção hepática, e então, nesse sentido, deve-se avaliar, monitorar com o uso desses fármacos, deve-se monitorar a função hepática através no monitoramento das transaminases hepáticas. A imunoterapia, através de anticorpos monoclonais, desenvolvimento de anticorpos monoclonais que vão diminuir o processo, alguma etapa do processo inflamatório ou alérgico inflamatório. E entre esses fármacos nós temos aqui o omalizumab. Observe que anticorpos monoclonais para diferentes doenças, eles têm esse sufixo aqui no final, AB. Então todos eles aqui, qualquer anticorpo monoclonal que hoje vem sendo a imunoterapia, sendo amplamente utilizado em doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, na asma, não é uma doença autoimune, mas entre outras, então amplamente aí vem sendo desenvolvidos diferentes
imunoglobulinas seletivas a determinados alvos que estão associados à fisiopatologia da doença. E no caso aqui, o omalizumab, ele é um anti-IgE, tá? Ele bloqueia receptores de IgE, tem alta afinidade com eles, né, nos mastócitos, e portanto diminuindo a capacidade dos mastócitos em liberar histamina, leucotrienos e outras prostaglandinas. Tá? A indicação é para o tratamento da asma alérgica grave persistente. Tá? Então eles são de os anticorpos monoclonais de forma geral, são peptídeos, portanto, então são usados subcutaneamente. Tá? E aqui colocar de 2 a 4 vezes por semana, dependendo do peso corporal e do nível de IgE, então deve ser monitorado o nível de IgE para poder titular a dose adequada. Tá? O problema é que normalmente esses fármacos são de alto custo. Tá? Aqui nós temos outros anticorpos monoclonais, né? Anti-eosinófilos, que exatamente inibem o receptor da interleucina 5. A interleucina 5 é importante então para o amadurecimento, a sobrevivência e ativação então dos eosinófilos. Então ele é um tratamento complementar para pacientes que têm um fenótipo, né, eosinofílico. Tem altas taxas, quantidades de eosinófilo, eles têm algum benefício. Então aqui desvantagens, via de administração, pode ter resposta anafilática, como qualquer peptídeo administrado, mesmo sendo anticorpos humanizados, né? E alto custo, claro, deve ser ponderado. Perfeito? Aqui só citar, né, estabilizadores de mastócitos como o cromoglicato e nedocromila, né? Nedocromila e cromoglicato, eles de fato inibem a liberação de histamina por mastócitos, e no Brasil a indicação deles é na tratamento e profilaxia de rinite alérgica. Tá? Apresentam fraco efeito anti-inflamatório de curta duração, tá? E são agentes que são inalados na forma de solução, aerosol ou pó. Então eles ficam aqui mais restritos à profilaxia de rinite no Brasil. Diminui a histamina, portanto. Bom, o tratamento, então, eu vou citar para vocês um dos protocolos mais utilizados para o tratamento farmacológico da asma, né, preconizado pela Iniciativa Global para a Asma. No caso aqui eu peguei o GINA de 23, já tem de 24, eu acho que até vai lançar o de 25. Então, de forma muito resumida, tá, se baseia na intensidade da asma. Então, antes de tudo, o pneumo vai ter que determinar essa intensidade da asma, né, dependendo dos sintomas e da frequência que ocorrem esses sintomas. Então, na intermitente ou persistente leve, onde os sintomas estão em torno de 2 vezes ao mês, há preconizado então um fármaco de início rápido e de longa duração, como o formoterol, né? Então ele é de longa duração, mas início rápido, tá? Apenas em demanda, quando há necessidade, quando tem a crise, tá? Ou, né, caso não haja disponibilidade de formoterol, um corticosteroide inalatório em baixa dose associado a um agonista beta-adrenérgico de curta duração, como salbutamol, né, em baixas doses, em demanda também. Então observem aqui que você pode até usar um de longa duração e há benefícios em relação de curta duração, mas que tenha ação imediata, tá? E por demanda. Ok, bom, na persistente moderada, em relação à persistente grave, vai mudar basicamente nas doses preconizadas. Então, na moderada, os sintomas na maioria dos dias, ao acordar à noite, uma ou mais vezes por semana. Na grave, né, sintomas diários, não na maioria dos dias, mas diários, mais acordar à noite, uma ou mais vezes por semana, e mais baixa da função
pulmonar. Nesses casos, então, vai ser indicado, além do formoterol, de forma contínua, diária, um corticosteroide inalatório, certo? Então, associação de formoterol, aqui em doses baixas, na moderada, em doses médias, na grave, associada, então, ao corticosteroide inalatório, e isso nós é chamado de terapia de manutenção de alívio, variando as doses utilizadas aí, que é o formoterol mais X, né? Corticosteroides inalatórios. Caso não tenha disponibilidade de formoterol, a possibilidade é X mais LABA, né? Agonista beta-adrenérgico de longa duração, como salmeterol, por exemplo, tá? Em doses baixas, no caso de moderada, em doses médias a alta, no caso de grave, né? Mais um de curta duração em demanda durante a crise. Então aqui se adiciona então um SABA em demanda associado a um LABA junto com corticosteroide. Beleza? Então observe que o formoterol ele passa a ser uma indicação interessante, apesar do custo um pouco mais caro, porque ele dispensa a necessidade de um SABA em demanda, uma vez que ele, apesar de ser de longa duração, ele é o de longa duração que apresenta início imediato da ação, certo? Controlando as crises, portanto. Só para não deixar passar batido aqui, eu vou falar rapidamente do DPOC, onde a bronquite obstrutiva crônica e efisema pulmonar são, né, os carros-chefes dessas doenças pulmonares obstrutivas crônicas, onde a limitação do fluxo de ar provocada pela resposta inflamatória, né, induzida normalmente por toxinas inaladas, como, por exemplo, no caso, né, dos fumantes do tabaco. Né? Todo fumante tem algum nível de enfisema pulmonar e associado à bronquite crônica. Tá? Pelo menos algum nível de enfisema pulmonar, dependendo dos anos de tabagismo. Então ocorre inflamação crônica das vias aéreas e atingindo também o parênquima pulmonar, né, onde há aumento de macrófagos, neutrófilos, linfócitos T, né, e pode ocorrer então fibrose nas pequenas vias aéreas, resultando obstrução e ou destruição também de alvéolos. Tá? No enfisema pulmonar, por exemplo, você tem destruição de elastina por ativação de elastase do parênquima pulmonar, né, o que caracteriza o enfisema, diminuindo uma propriedade muito importante, né, pulmonar, que é a elasticidade. Se você diminui a elasticidade, você aumenta o volume residual, a quantidade de ar que fica nos pulmões, diminuindo, portanto, a capacidade particularmente expiratória, tá? A hiperinsuflação pulmonar e a diminuição dos volumes respiratórios principalmente. Então ocorre normalmente devido à resposta inflamatória e hipersecreção de muco, o que predispõe a infecções respiratórias como, por exemplo, pneumonias. Certo? O tratamento preconizado para o DPOC, antes de tudo, já que o DPOC está intimamente, a maior parte associada ao tabagismo, ou a inalação de toxinas associadas ao trabalho, né, laborais, portanto, né. Então a primeira coisa é cessar o tabagismo. Isso é o primeiro passo, né. O bronquodilatadores inalatórios e o corticosteroides. O corticosteroides fica restrito apenas àquele DPOC mais grave, né, e que particularmente, né, DPOC mais grave, e que particularmente nós temos eosinófilos acima de 300 células por milímetro cúbico. Então aqui é a indicação de corticosteroides inalatórios. No mais, no paciente leve, apenas o bronquodilatação, um broncodilatador de ação prolongada, tá? Exceto aqueles pacientes com falta de ar muito ocasional, então você pode usar um de curta duração por demanda, tá? Mas então, aqui monoterapia de um broncodilatador de ação prolongada. Em casos mais graves, então, a
combinação daí de um LABA, um agonista beta-adrenérgico de ação longa, mais um LAMA, antagonista muscarínico de ação longa, como o tiotrop, certo? Então essa associação é muito útil para casos mais graves de DPOC. O efeito dos corticosteroides inalatórios na prevenção de exacerbações está correlacionado intimamente com os níveis de eosinófilo, por isso que acaba sendo indicado apenas em eosinofilia, né? Ou seja, quando há maiores eosinófilos acima desse ponto de corte aqui. Tá? Pode ocorrer tratamento de suporte, com suplementação de oxigênio por cânula nasal, particularmente porque os pacientes que estão com saturação abaixo de 90% a 88%, né? Sendo a meta levar acima de 90% a saturação com fluxo de oxigênio aqui. E claro, né, está aí na alçada de vocês, a reabilitação pulmonar é muito importante nesses pacientes. Feito então, era isso. Falei um pouco rápido, né? Mas vocês têm a possibilidade que convide para ouvir de novo. Essa é uma vantagem, né, do que nas nossas aulas presenciais. Claro, e a desvantagem é não poder fazer a pergunta em loco, né? Mas isso a gente pode fazer na próxima aula, discutir aí dúvidas, tentem fazer o estudo dirigido, proposto. E então, na próxima semana a gente conversa em aula. Valeu, um grande abraço, bom fim de semana, espero que todos estejam bem. Tchau.